Seja muito bem-vinda a essa nova temporada de lives, programa Mãe Raiz. Aqui eu trago conteúdos estratégicos que potencializam a sua jornada de mãe e profissional. Eu sou a Silene e eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. E o tema de hoje é mães que querem uma vida melhor para os seus filhos, Mães que sentem a necessidade de cuidar dos seus filhos. Cuidar no sentido de ficar mais próximo. A gente vai falar mais sobre isso. Então, e o que nós vamos falar hoje? Hoje eu quero conversar com vocês da maneira mais verdadeira, mais de coração que eu possa. Eu quero hoje dizer qual o meu verdadeiro objetivo com esse trabalho. Então, o que é você se preocupar, você querer dar mais atenção para o seu filho? Se você está sentindo essa necessidade, é algo provavelmente parecido com o que eu senti no primeiro momento, é algo grande, maior do que você. É o propósito real de uma mãe, latente, gritando dentro de você, para você ser a mãe que você deseja ser. Então, nós sabemos que muitas mães precisam sim trabalhar. O meu trabalho, os meus estudos estão muito voltados para autoconhecimento. O que significa isso? É você ter condições de entender os seus filhos, entender você e direcionar de uma maneira melhor. Esses conhecimentos, eles são milenares. No entanto, nem todas as pessoas têm esse conhecimento, a maioria das pessoas não tinham. No entanto, nós estamos em uma nova era, a era do conhecimento, onde esses conhecimentos, eles não são colocados nas escolas, onde as mães, pessoas que têm sido usado parte desse conhecimento para potencializar trabalho, para mais produtividade e algumas a verdadeira força que você precisa ter, onde você deve realmente usar esse conhecimento. Pode ser também no trabalho, mas eu acredito que a prioridade são com os nossos filhos. Por quê? Você como mãe, o que você quer realmente para os seus filhos? A maioria de nós, a grande preocupação é dar melhor educação, melhores escolas. Muitos pais fazem reservas em escolas ou se preocupam nos filhos estudarem na melhor escola possível. Às vezes se colocam para encontrar vagas nas melhores escolas, entra numa fila de espera. Por quê? Qual que é a maior preocupação? Que o meu filho se prepare melhor para a vida, que ele se prepare para a vida profissional, porque a nossa vida a gente nasce, é preparado, depois a gente trabalha, e é o caminho natural. E de um jeito ou de outro, nós fomos direcionados para isso, alienados só para isso, e existem outros pontos que são de grande importância, que ajudam as pessoas nessa caminhada, e é muito esquecido. E que nós, como mães, a gente precisa desenvolver essas habilidades para ajudar nossos filhos. Ah, Silene, mas por que você diz que ajuda mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional?
Eu entendo, como mãe que trabalha, que sempre trabalhei, que a maior dificuldade para as mães que trabalham e cuidar dos filhos é cuidar, é ver essa educação no sentido de conhecimento, conhecimento emocional, espiritual. Não estou falando de igrejas, não estou falando de religiões, estou falando do ser humano. Que o ser humano, quando ele não se conhece, a vida dele torna-se muito mais dura do que deveria ser. Então, por que mães? Mas você não ajuda outras mães? Eu tenho um curso específico que aí eu trabalho um pouco relacionado a mães que trabalham, porque eu potencializo tanto a vida da mãe com o filho, com relacionamentos em si, quanto o trabalho. Mas o que eu trago aqui, ele serve para todas as mães. Porque não adianta uma mãe ficar em casa e ela ter todo o tempo para cuidar dos filhos e ela não ter determinados conhecimentos. Eu não sei se isso ajuda o que ela está fazendo. Às vezes ela se ocupa tanto que ela também não tem tempo, porque quem cuida de casa também também é um trabalho árduo até. Então, com quem que eu quero falar? Eu quero falar com as mães que de um modo ou de outro sente esse chamado, sente essa necessidade de cuidar mais dos filhos, de orientar. Às vezes, ela não sabe como. E é normal. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe como. Às vezes a gente vê a necessidade, a gente entende que tem algo de errado, a gente gostaria de preparar melhor, e algumas mães até se confundem com aquela proteção absurda. E não é disso que eu estou falando. Logo mais a gente vai falar sobre quando nós somos super protetoras ou o que isso pode causar de verdade. E como eu cheguei a toda essa conclusão, então, dessa necessidade? Para quem já viu meus vídeos, sabe que eu tinha uma empresa por mais de 20 anos, e de 2015 para cá eu me dedico total a estudos, a me desenvolver como pessoa, como ser humano, como mãe, e como profissional, no sentido que eu acabei descobrindo essa necessidade de ajudar outras mães. Não adianta eu preparar só o meu filho se a gente não tem um mundo melhor. E eu acredito realmente em você, você dividir conhecimentos bons que possam ajudar outras pessoas. Então, como eu descobri tudo isso? Em 2015, eu comecei a estudar mais afinco, assim, no sentido do autoconhecimento. Então, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal e ali eu aprendi ferramentas que eu comecei a aplicar em pessoas e vi as pessoas tendo resultados. E isso também, como eu sou muito observadora, sou coach, eu estou falando do coach, eu sou muito observadora, isso eu já observava atrás das pessoas, né, o que tinha atrás daquela decisão, do que ela estava fazendo. Então, quando eu comecei a aplicar essas ferramentas e vi um potencial de como aquilo causava resultados,
isso me preocupou, porque talvez essas ferramentas elas têm muito a ver com quem está atrás delas, quem está usando, quem está aplicando nos outros. Então, eu percebi que eram coisas muito fortes e que eu precisava entender por que tudo aquilo funcionava da forma que funcionava e por que causava determinadas determinadas decisões nas pessoas e depois disso, as objeções, os problemas que essas pessoas poderiam ter, em função disso, eu não iria trabalhar com aquilo antes, um trabalho mais amplo, antes de ter um conhecimento do que estava ali atrás. Então, eu fiz um trabalho, um retrocesso de trabalho, que foi que entra o coach, depois programação neurolinguística, aí eu venho descendo e vou chegar a quem somos nós, como nós funcionamos, por que nós reagimos dessa forma. Então, Silene, você sabe tudo em absoluto. Quanto mais eu aprendo, parece que menos eu sei e que tem muita coisa que eu ainda não sei. Mas esse pouco que eu sei, eu entendo que muita gente não sabe e por não saber, acaba perdendo muito tempo de suas vidas em coisas desnecessárias, onde elas poderiam estar aplicando e ajudando quem elas realmente amam. E aí onde eu chego nos filhos. Nossos filhos são o quê? O futuro. E se esse futuro não está preparado para ser quem realmente eles são, a tendência é que nós tenhamos mais pessoas entrando no mundo competitivo, onde você tem duas mentes, nós aqui nós temos duas mentes, nós temos a mente competitiva e a mente criativa. A mente criativa, ela pode desenvolver muitas habilidades, ela pode ajudar milhares de pessoas e ela pode ser muito bem retribuída com isso. A mente competitiva, ela só destrói. Às vezes, ou fica naquele mundinho lá na massa, sabe? Na boiada, na média. E nós estamos em um momento de crescimento. Nós estamos em um momento, na verdade, assim, a nossa sociedade, o ser humano em si, ele vem desenvolvendo. Nós estamos agora nesse momento de informação. Informação, o conhecimento, mas com aplicação. De nada adianta o conhecimento sem aplicação. Eu dei uma volta nos primórdios, lá na era paleolítica, eu acho que é isso, não importa o nome, mas quando foi desenvolvido, quando nós fomos, ainda nem era seres, não era totalmente humano, nós éramos mulheres e homens, e as mulheres, elas cuidavam, elas tinham poder, elas eram tidas como deusas, porque a mulher gerava vida. Claro, e inclusive a mulher que descobriu a semente, por que a terra, quando jogava a semente ali, que criava, como ela cuidava da caverna, cuidava dos animais, dos filhos, e da alimentação, da agricultura, ela que descobriu que quando jogava uma sementinha ali, nascia uma planta que depois dava frutos. Então, a mulher tinha o poder. O que eu quero dizer com isso? Eu só estou dizendo que a gente vem num processo de desenvolvimento. E por algum motivo, nos últimos anos, as pessoas falam assim, a minha mãe fazia assim, meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim.
E a gente tem uma evolução tecnológica muito grande, que tem tudo a ver com o universo, e nós usamos computadores, nós usamos celulares, nós usamos câmeras. Hoje a gente fala com pessoas, eu lembro a primeira vez que eu vi na Globo a mulher com um celular lá no Japão dizendo que aquela tecnologia ia chegar no Brasil daqui a alguns anos, que era a famosa webcam, o celular que a gente poderia falar com as pessoas vendo, e hoje nós temos isso. Quer dizer, a gente teve todo um histórico aí, e nós ainda queremos criar nossos filhos como nossos avós, nossos bisavós, e isso não pode ser, isso não pode. Porque, quer dizer, a gente tem uma revolução das máquinas, a gente, claro que tem pessoas que se desenvolvem, então, temos os físicos que estudam isso, né, que traz para nós uma... ele nos prova como parte do universo funciona, porque 100% ninguém tem essa comprovação ainda, mas parte da tecnologia que nós usamos vem desses estudos de como o mundo funciona, de como a parte da natureza funciona, de como nós funcionamos. E o ser humano, nós que deveríamos dominar como nós pensamos, como nós agimos, porque isso funciona, e a ciência já nos mostrou, já nos trouxe que nós temos o cérebro reptiliano, que é aquele lá da época do Homem das Cavernas, que vem se desenvolvendo, e que depois desenvolveu o neocórtex, que é esse que nós pensamos, que nós temos o poder de pensar. Os dois cérebros são necessários, porque o reptiliano, ou seja, é o córtex, eu acho que é o córtex, o nome científico, e ele tem todo a nossa... que faz a nossa máquina funcionar, nosso coração, nosso sangue. A gente não fica pensando quantas bate, se o coração está batendo ou não, a gente não fica pensando no horário que tem fome, ele nos diz. A gente, tudo que nós fazemos, nosso movimento corporal, ele é no automático. Assim, quando nós desenvolvemos determinadas atividades, que a gente faz alguma coisa várias vezes, a gente vai para essa mente, ou esse sistema automático. No entanto, a gente não pode viver somente no sistema automático, por isso que nós desenvolvemos o córtex, o neocórtex, para que a gente pense, para que a gente use essas coisas que nós temos no momento certo. Então, o que quer dizer com isso? Quando nós usamos o mecanismo para que a gente, o termômetro de uso dessas coisas, é o quê? Nossas emoções. Quando eu estou alegre, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo. E aí, as pessoas não se preocupam em entender esses processos. E esses processos são de grande importância. Nós sabemos que, por exemplo, quando o nosso filho está com raiva, isso é natural, porque vem lá do primeiro cérebro, é uma defesa, é como que ele interpreta as coisas, por que isso funciona. Então, outra coisa, por que isso causa determinado movimento em mim? Essas coisas as pessoas não sabem, a maioria. Por mais estudada que sejam, elas estudaram as profissões, desenvolveram ferramentas para fazer suas habilidades, mas essa parte não foi desenvolvida por nós. E por que isso não foi desenvolvido? Eu desconfio que seja porque é mais fácil dominar a massa quando não se tem essas informações. Então, se eu tenho o controle de quando as coisas funcionam, como eu funciono. Então, imagina você estar na rua e você está no seu carro e alguém foi lá e fechou você. As mulheres não prestam muita atenção nisso, mas os homens brigam, às vezes até tem, né, coisas
ruim no trânsito, porque um xingou e o outro vai lá e xinga também. Porque um é partidário, um é de um partido, o outro é. E são essas emoções que nós precisamos entender para que a gente viva melhor. Agora, se o teu filho não tem um controle emocional, não é controle emocional, eu diria sabedoria emocional, entender como funciona. E como que uma mãe vai ajudar um filho se ela não tem esse conhecimento? Fica difícil. E como fica muito difícil. Já pensou, por exemplo, às vezes uma palavra, uma pessoa te diz alguma coisa e que você fica muito brava com ela. Se você tem esse conhecimento, o problema é dela, não é seu. Então, o controle da vida, o controle emocional é extremamente necessário para que você se movimente de uma maneira mais leve e que viva melhor. Essa é a vantagem, porque nós sempre estamos sendo manipulados o tempo todo. E é normal, porque nós somos humanos e a gente tem essas emoções. Que a gente tem, até tem alguns vídeos que eu já falei de nojo, medo, eram as 5 emoções básicas, eu esqueci, acho que é nojo, medo, raiva, nossa, passou, crítica, a gente se preocupar. Já pensou, você acha que se você, sabendo como você funciona, por que aquela pessoa está te criticando, você acha que você vai se preocupar com isso? E por que você não deve se preocupar com isso? E por que você deve ter esse conhecimento? O que isso vai trazer de benefício para você? Que aí a gente entra no o outro campo da energia. Quando nós vibramos uma energia positiva, mais coisas positivas vêm para nós, mais realizações é para nós. Quando nós vibramos uma energia negativa, mais coisas ruins vêm, mais dificuldades, mais obstáculos. Então, não temos como trabalhar o nosso desenvolvimento como sermos melhores pessoas, melhores mães, se a gente não tem esse conhecimento. Infelizmente, não tem como fazer. E o que a gente vive hoje é uma disputa de poder, uma disputa de eu sou mais do que você. E aí, quando nós estamos nessa luta pela vida, o que você vai ensinar para o seu filho? Você vai ensinar ele a lutar. E é isso que você quer do seu filho? Aí algumas pessoas até pensam, mas desde que ele seja o vencedor, e aí? E se o outro está mais preparado para lutar? Agora, digamos, aí você sabe que se o teu filho tem bons pensamentos, ele conecta com pessoas que estejam na mesma energia que ele vai ter esses pitbull para ter problema com ele? Não vai ter. Porque até um assalto, quando você é assaltada, de um modo ou de outro, você se conectou com aquela energia. As doenças, você se conectou com ela. Então, são coisas extremamente poderosas e que nós temos que desenvolver essa habilidade. A gente não veio lá da época que a mulher aprendeu a plantar e a gente vem desenvolvendo. Tudo bem, eu acredito que nosso mundo era para estar muito mais desenvolvido, porque a mulher ela tem uma inteligência muito elevada. E claro, não é o assunto de hoje, mas a gente teve, depois dessa época em que ela foi tida como deusa, depois ela foi sacrificada, ela foi, né, foi sacrificada, foi de alguma forma escravizada, sabe? Então até em alguns países ainda é meio complicado. E por quê? Por causa da nossa inteligência. E como que nós vamos ter uma humanidade mais inteligente se a mulher não tiver condições psicológicas e conhecimento para preparar os filhos? Aí nós vamos ter uma outra nação, um outro povo, que tanto homens como mulheres, com
ou mais desenvolvido. Porque até muito pouco tempo você era considerada, né, em algumas famílias, ou preparar para a guerra, né? Preparar. Então você tinha que preparar, que jamais uma mulher poderia preparar um filho para isso. Uma mãe jamais vai querer que o filho vá para a guerra. Logo, nós não vamos ensinar ninguém a lutar, mas ensinar a usar os poderes pessoais. Ele domina qualquer pessoa. E para isso, você não pode fazer isso se você estiver o dia inteiro trabalhando. Você não pode fazer isso se você estiver longe do seu filho. Então, a gente falou muito nos outros vídeos de conhecer. Por quê? Nós precisamos conhecer nossos filhos, entender o que está acontecendo com eles. E como não é igual você estar arrumando sua casa, vou tirar um móvel do lugar e pôr no outro. A gente está falando de emoções, a gente está falando de sentimento, de moldagem. Os nossos filhos, o ser humano, existe uma programação que é feita do 0 aos 7 anos. Elas são quase que mandatórias até o final da vida, se esse ser não despertar para estudar. Silene, você teve esses conhecimentos quando você era criança? Absolutamente não. Com certeza, se eu tivesse tido isso, hoje eu nem sei quem eu seria de verdade. Mas, por que eu não tive? Será que o meu filho também precisa não ter? Eu preciso retroagir a idade da pedra para dizer que o meu filho, que é uma das coisas que os pais falam muito, que a gente vê hoje, eu não tinha celular, nem tinha como ter, porque não existia. Agora essas crianças têm tudo de mão beijada, então eles precisam sofrer para valorizar. Muitos de nós falamos isso. E olha, o que nós estamos fazendo? Se é verdade que quanto mais uma programação, a programação é feita de 0 a 7 anos, e você falar e começar a sempre ameaçar seu filho, você tem isso, então eu vou te tirar aquilo, e começar com essa coisa de ele tem que passar por isso para sofrer, como eu sofri, para poder valorizar. Será que não existe um outro meio da gente colocar a responsabilidade nos nossos filhos, fazer com que eles tenham conhecimento, sem que eles tenham que sacrificar, sem que tenha que ser ameaçado? Olha, você tem tudo, você tem carro, você tem casa, você tem água em casa, você tem comida, e tem muitas pessoas sofrendo. Cara, isso vai ajudar o seu filho? Eu acho que não. Silene, mas você, então, tem feito um trabalho extraordinário com seu filho. Gente, eu estou aprendendo. Eu ainda erro. Às vezes eu me pego fazendo essas observações. Daí, a diferença é que eu acordo e aí eu sei que está errado. E aí eu vou me corrigindo. E é assim que você precisa fazer, ter esses conhecimentos, que o meu convite é isso que eu quero trazer, que eu estou trazendo para vocês aos poucos. Não é uma coisa não é um chip que vai ser implantado na sua cabeça de um dia para a noite. A gente tem toda uma história, tem toda uma programação, a coisa não funciona tão rápido. A gente vai ter que ir absorvendo, contestando nossas crenças, nossos valores. Isso era assim, não precisa ser assim. O que pode ser colocado no lugar disso? Isso era importante. Eu vou falar para vocês, não vou falar. Foi uma coisa que eu falei que ficou, acho que foi 2000, o ano que eu vendi o meu carro. Ai, que ano que foi? Eu não lembro, eu sei que eu não morava aqui. Eu tinha vendido o carro e eu estava indo de ônibus. Meu filho sempre andou de carro desde que nasceu.
E aí, quando eu vendi o carro porque não precisava mais, porque antes eu trabalhava na rua, então eu falei, para que eu quero carro? Porque eu vou ficar só pagando PVA e essas coisas. E numa brincadeira eu falei, a gente estava indo pegar um ônibus, eu falei, agora o Felipe vai aprender a ser pobre. Olha que absurdo. Mas, nessa época, eu já estava estudando e automaticamente aquele negócio veio na minha cabeça. Olha o que você está falando. Olha o que você está falando. Porque a pobreza, algumas pessoas acham que é uma bênção. Não. Isso foi uma programação que foi colocada na sua cabeça para você não crescer, porque você tem condições de crescer como ser humano e ter o que você quiser. Seja riqueza, seja o que você quiser. Desde que você se propõe em movimento. Então, para manter as pessoas na massa, para ser manipulado e fazer para eles, não sei quem, essa ideia foi plantada de que Deus quer que você seja pobre para você ir para o céu. Pô, todas as riquezas do mundo foi Deus que colocou aqui. Então, ele colocou para algumas pessoas e para outras não? Existe alguma coisa, pessoa, tirando isso de você? Não. São as programações. E essas programações, nós estamos o tempo todo sendo manipulados pelas nossas emoções. Tanto que você vê hoje, eu não vejo televisão, mas às vezes eu vejo um vídeo ou outro, você vê que quando existe governo, tem gente de um lado e gente do outro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é controle de massa, gente. Você tem uma máquina poderosa que poderia estar usando para você, para o teu benefício, para o benefício da sua família, e você perde tempo com situações que não vai resolver. Eu particularmente não falo de política. Nesse momento, como mãe, eu andei vendo as escolas, parece que vai voltar agora, em fevereiro, né? Parece ser uma obrigatoriedade. Eu estou ainda estudando porque é complicado, mas eu ainda não sei como resolver isso. Nem sei se eu poderia resolver. Eu até andei me inscrevendo em alguns grupos, mas ainda não vi para ver essa situação, porque, por mim, nesse momento, meu filho ficaria em casa. Por mim. Porque eu não sei o que está acontecendo lá fora, eu não sei até onde isso é tão prejudicial, até onde não é. Mas eu só olho essas coisas quando é um assunto de interesse e não vou discutir ele, reclamar, brigar. Não, eu me inscrevi em alguns grupos, em algum momento eu vou entrar, vou dar uma olhada e ver o que nós podemos propor. Como nós podemos resolver essa situação? Existe um meio de resolver? É por aí. Porque se eu entrar nessa energia do povo, de um lado os que querem, de outros que não querem, e você fica no meio dessa energia, você não vai conseguir resolver nada. A questão é, onde é que eu posso resolver? Como eu posso ajudar nisso? Existe alguma lei que me obriga? Existe alguma coisa que eu posso fazer em nível de entrar com processo para não participar, para não ser obrigada a levar meu filho na escola? Quais os riscos que eu corro se eu não fizer isso? Ou se eu fizer? Então, eu estou medindo o que é risco. Ele ir, qual risco que ele corre, qual risco que eu corro. Ele não ir, quais são minhas obrigações, quais são os riscos. Isso vai. Se eu não for, o que vai acontecer com a gente? E se a gente for, o que pode acontecer? Existe algum meio legal de dizer não?
Existe uma alternativa para que ele tenha aula sem ser necessário ir? No meu caso, como meu filho estuda em escola particular, tem, porque o ano inteiro, o ano 2020 inteiro, ele teve aula online. Claro, nós temos a situação de pessoas que estão com escola pública. Mas e aí? Aí já é uma situação que eles deveriam ter pensado. Se a escola particular pode ter aula online, por que a escola pública não teve? Ah, nem todas as pessoas têm internet. Ok. Quando eles querem, não tem horário político, a TV não fica lá disponível para eles falarem o que querem? Poderia, então, ter aula online em nível de TV aberta? Existe a TV do governo, se eu não me engano, né? A TV Cultura, se eu não me engano. Então, perdão, existem situações que dá para ser resolvida. Pensar só, meu filho estuda em escola particular, então não, mas tem os que estudam em escola pública. E com quem você deve falar, quais as opiniões que você deve dar, existe baixo-assinado, como que vocês podem fazer? Existem situações para ser resolvida. O que eu quero dizer aqui é que se a gente entrar no barulho da massa, só na reclamação, a gente não resolve. Como que a gente resolve? Com raciocínio. Você entendeu? Escola pública, o cara não tem. Hoje eu alucino que quase que 0 pessoas não têm celular. Então o cara lá, legal, escola particular tem as aulas online, escola pública pode ter TV aberta. Mas como que a gente vai saber se as crianças realmente assistiram às aulas? Não tem os professores? Os professores podem monitorar através de WhatsApp. Me manda o print do que você fez. Tem o Telegram. Tem várias formas. E assim como as escolas particulares contrataram algumas plataforma online, pode ter, os professores monitoram e as crianças vão lá e colocam o que fizeram, o deverzinho de casa. Então, eu ouvi o cara falando da educação, que foi um massacre, as crianças não terem aula. Pode ser, só que se as escolas particulares resolveram o problema, por que eles não resolveram? Então, colocar nossos filhos nesse momento, eu particularmente ainda não estou convencida disso. Mas voltando à nossa conversa aqui, eu só acabei entrando nesse assunto porque é um assunto que está na minha mesa para ser resolvido, né? E as vantagens, então, de você ter esses conhecimentos, é exatamente esse. Você vê uma situação e você analisar. Não ser reativo. Por quê? Quando nós todos temos, então não tem como tirar, vou tirar o cérebro reptiliano lá, porque ele não, ele é teu motor que te movimenta, que você tem que saber lidar com ele. Saber lidar com ele é não ser reativo. Por quê? Qual que é a função dele? Te manter vivo. A função dele, ele só vê que a sobrevivência. Sobrevivência é alimento, lutar ou fugir. Ele está sempre em lutar ou fugir. Tanto que, para você ter uma ideia, como é um sistema tão incrível, pessoas que fazem escala da neve, sabe, naquelas montanhas, quando pessoas ficam ali perdidas, elas que tem aquele negócio que fala necrose, né, nos braços, perna, assim, porque o frio, quando está com muito frio, o que esse sistema faz? Ele manda sangue para o coração para te manter vivo, e ele tira das pernas, são os primeiros lugares, são os pés, né? Muita gente fica sem os pés porque fica frio até ser resgatado, mas se mantém vivo, porque esse sistema, ele é muito inteligente, a função dele é te manter vivo. Assim, quando
você precisa desenvolver uma atividade que você não gosta, ele também está economizando energia. Ele te coloca para fazer só o que você gosta. Então tem todo um sistema a ser entendido para que você se movimente melhor e viva melhor, use melhor a máquina que você tem. Porque se você não faz isso, outras pessoas, esse conhecimento que a Silene tem, a Silene sozinha não tem, os caras que estão lá em cima têm esses conhecimentos e eles sabem usar muito bem para te manipular. Então, como é que faz? Você precisa ou não ter esses conhecimentos? Eu acredito que sim. E por que eu fui buscar outros conhecimentos e não divulgava e não trabalhava só esse? Porque as pessoas que entram no meu treinamento, elas precisam entender como funciona a causa e efeito. Porque não adianta você ter o conhecimento de mexer os pauzinhos, de manipular as pessoas, porque quando você sabe como você funciona, automaticamente, tudo que funciona para você mudar algumas coisinhas, funciona para outras pessoas também. E existe a causa e efeito, ação e reação. Sempre existem dois polos. É importante que se saiba disso. Quando você trabalha, tem poderes, você sabe até onde você pode ir para que isso não volta para você, porque a lei universal, ela é igual para todos. Se você é aquele cara que está lá manipulando, ele tem problemas. Ele pode não ter problema nessa vida. Se fala, as pessoas não se preocupam muito porque não lembram. Mas aqui a gente está numa escala. É importante que você saiba que quando você sai daqui, essas consciências que está aqui, ela continua do outro lado. Isso aqui, esse corpo, esse rosto, essas mãos, os pés que você, das mãos que você está vendo, esse rosto que você tem aí, seus pés, suas mãos, são umas vestes, são suas roupas do teu aprendizado aqui. Então não adianta se você faz um monte de coisa que não deve, que prejudica o próximo, você vai ter problemas, talvez aqui mesmo e lá. A consciência que você tem aqui, você continua lá. Então, você ter o conhecimento e usar de maneira errada é prejudicial para você, é prejudicial para os seus filhos, é prejudicial para o mundo. Por isso, eu tive aqueles conhecimentos e eu fui buscar a base de onde vem e por que funciona. E que isso funciona e quais são os efeitos colaterais, entende? Então, eu sei que é muita coisa. Eu estou jogando um monte de informação aqui, mas é para que você tenha noção de qual o objetivo da Silene. E meu objetivo é que você se torne uma mãe com conhecimentos que você possa trabalhar o seu filho para que ele não seja um manipulado, nem um manipulador, que ele tenha um entendimento de crescimento, porque aqui que nós estamos, o objetivo do ser humano aqui é crescimento. Crescimento não só o material é um meio de aumentar o crescimento espiritual. Porque nós não podemos ser só espiritual, nem só material. A gente tem que trabalhar, são três pilares, que é o material, nosso corpo, que é a nossa casa, e o nosso físico. Então, não se pode dizer, eu não quero tal coisa. Se existem hoje grandes tecnologias, se existem casas bonitas, carros bonitos, e é um teu desejo, você pode ter, desde que para você ter e ser feliz.
é desenvolvendo a mente criativa. Ah, mas tem pessoas que é toda torta e tem tudo. Bom, nós sabemos disso. A questão é, você não está na pele dela, você não sabe quais são os sentimentos dela, o que ela vive de verdade no interior dela, porque você quer ter o que você quer ter e você quer se sentir em paz. Você quer paz de espírito, você quer amor, você quer prosperidade de verdade. Então é isso que a gente trabalha. Tem pessoas que estão no caminho errado, não existe certo nem errado. Se para ela é o certo, ela tem uma eternidade aí para ir resolvendo essas questões. Mas a nossa importância aqui é o que nós queremos para nós, o que nós queremos para os nossos filhos, o que nós queremos para o mundo. E o que eu falo das mães em casa, ou trabalhando menos tempo, e ter mais tempo para direcionar nossos filhos, porque assim, quando existem umas forças mais, parece que quando você está tentando fazer um trabalho que beneficia pessoas, eu estou falando de mim nesse momento, são muitas as dificuldades que aparecem. Às vezes você entorta o pé, a luz não funciona, a internet, uma série de coisas vão acontecendo para a gente não passar essas informações. Então, muitas coisas já me aconteceram no decorrer desses 5 anos que são limitadores, mas graças a Deus tem me dado essa força para eu continuar. E eu não vejo isso diferente nas mães, porque o dever da mãe qual é? O dever, eu estou falando da mãe que sente isso, não são todas as mães, senão, se eu colocar o dever das mães, é como se eu estivesse impondo todas as mães. E não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é das mães que sentem a necessidade de orientar os filhos e sabe que o que está sendo feito ainda não é o suficiente. Essas mães, de um certo modo, elas também passam por essas dificuldades, às vezes financeiro, que obriga a sair de casa, a ficar mais tempo. O meu convite é, vamos estudar essa mente criativa, vamos fazer com que você tenha os seus rendimentos que você precisa, que você quer, que você almeja, e que você também tenha tempo para os seus filhos. Esse é o objetivo universal. Eu acredito que, assim como essas forças, que não só para mim, mas para muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, comentam e falam disso, que realmente acontece, as mães também têm esses obstáculos, são cada vez maiores, porque quem são as mães? As mães dão os frutos para uma nova humanidade. E se você, como mãe, consegue preparar os seus filhos, nós vamos ter uma humanidade melhor. E aí tem esses empecilhos para que você não faça isso. Então, você vai ter obstáculos. O conhecimento, ele não é tão difícil você adquirir. Isso eu acredito até que seja o lado mais fácil. As dificuldades, elas vão vir mais na aplicação e de você arrumar tempo para isso. Porque vem a dificuldade financeira, vem uma coisa, vem outra, e você fica dando prioridade para outras coisas. E, de um certo modo, a gente desconhece algumas, mas as forças negativas, elas existem. Então, nós temos que entrar numa vibração maior e cada vez que aquilo for um empecilho para você, você agradece a ele, muito obrigado, já aprendi com isso, e vai para o próximo passo. E procurar manter a sua vibração, a sua energia, sempre no bom, no belo, nas coisas que vai te ajudar a chegar onde você quer. Porque, como eu estava falando, de reclamações, de raiva, de medo, essas são energias que só puxa para baixo. Ela não leva, ela só puxa.
vamos nos livrar dela? Não. Nós precisamos lidar com ela o tempo todo, porque ela está em nós. A gente tem essa energia o tempo todo. Então, a diferença é nós temos esse conhecimento e a gente ir nos colocando na vibração que vai em direção ao que nós queremos. Ou pelo menos ficar neutro, mas nunca nos permitir ficar vibrando numa energia negativa. No medo, na raiva, no ódio, todas essas coisas que te fazem se sentir para baixo, você vai sentir e você vai arrumar uma outra coisa que você substitui naquele momento. E aí você vai te trazendo para uma energia maior, uma energia que te faz crescer, que te faz pensar, que te faz sentir bem. E só a partir dessa energia é que você consegue ir desenvolvendo você, e só você se desenvolvendo é que você pode desenvolver seus filhos. Porque se você for ficar vibrando no negativo, na raiva, no medo, na discórdia, não tem como. Você vai ter um filho ou filha raivosa na mesma energia que você. Não existe um remédio que não seja a concentração no que você quer, e sabendo a direção, o caminho, eu acredito que fica mais fácil. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Até amanhã.